O título desse seminário é a obtenção da distribuição de tamanho dos poros no solo por meio da porosimetria de intrusão de mercúrio e da curva característica, e a relação entre a distribuição do tamanho dos poros com a permeabilidade não saturada. O solo é uma superfície constituída por um conjunto de partículas sólidas de diversos tamanhos e vazios que se interconectam. Ele pode ser definido como sendo um meio poroso, onde as partículas sólidas formam a matriz e os vazios formam uma rede de poros interconectados. Os meios porosos são frequentemente caracterizados pela sua porosidade, mas existem outras propriedades que podem ser interessantes, dependendo do objetivo do estudo. A distribuição do tamanho dos poros, por exemplo, influencia fortemente no comportamento do meio poroso do ponto de vista hidráulico. Essa distribuição de tamanho de poros pode ser obtida utilizando várias técnicas. Entre elas está o processamento digital de imagens, a porosimetria e também pode ser calculada a partir da curva de retenção ou curva característica. A porosimetria consiste essencialmente na intrusão de um fluido sob pressão em uma amostra de material seco, e por meio da relação entre a pressão de intrusão e o volume de fluido que entra na amostra, é possível determinar o tamanho dos poros intrudidos. Isso permite gerar uma curva de distribuição do tamanho dos poros. Basicamente, há duas técnicas: a porosimetria por intrusão de mercúrio e a porosimetria por absorção de gás. Se bem o procedimento geral do ensaio é similar, a física por trás de cada uma é diferente, e a faixa de tamanhos de poros que é possível visualizar em cada uma é diferente, sendo que a porosimetria por absorção de gás permite visualizar poros entre 0,3 e 300 nanômetros, enquanto que a porosimetria por intrusão de mercúrio permite visualizar poros entre 7 nanômetros e 400 micrômetros. É por isso que elas são utilizadas em especialidades diferentes, visando caracterizar diferentes meios porosos. A porosimetria por absorção de gás, por exemplo, é mais utilizada na indústria farmacêutica, enquanto que a porosimetria por intrusão de mercúrio é mais utilizada na geotecnia. O ensaio de porosimetria por intrusão de mercúrio está normado pela ACTM D440410 e consiste na aplicação de uma pressão absoluta sobre um líquido não molhante para forçá-lo a entrar numa amostra de solo previamente seca e submetida ao vácuo. Um líquido não molhante quando o ângulo de contato entre ele e a superfície de um determinado material é maior que 90 graus, o que faz com que ele não fique aderido na superfície nem entre nos poros por capilaridade. Então, sob a hipótese de que os poros são cilíndricos, é aplicada a equação de Washburn, que estabelece que o tamanho dos poros introduzidos é inversamente proporcional à pressão de intrusão, sendo T a tensão superficial do líquido e θ o ângulo de contato entre o líquido e o sólido. No caso dos solos, o ângulo de contato do mercúrio está entre 139 e 147 graus. Algumas limitações do ensaio são que o diâmetro do poro calculado corresponde ao valor da entrada no poro. Isso significa que no caso de poros arredondados com entradas estreitas, o valor que o equipamento detecta é menor que o verdadeiro diâmetro do poro. Também só é possível detectar os poros que estão interconectados, ou seja, os poros isolados onde o líquido não pode entrar não podem ser detectados. Mas isso não é muito significativo para nos solos do ponto de vista do seu comportamento hidráulico, porque o nosso interesse é encontrar os poros que estão interconectados, que é por onde a água pode fluir. As limitações técnicas no equipamento estabelecem um limite para o menor e o maior tamanho dos poros que pode ser detectado. E além disso, os ciclos de intrusão e extrusão apresentam esterese, o que quer dizer que uma certa quantidade de mercúrio fica nos poros. E se o ciclo for repetido, as trajetórias seguem geralmente o mesmo caminho. Os resultados dos ensaios são plotados num gráfico que relaciona o volume de poro intrudido com a pressão aplicada. O volume de poro geralmente é expresso numa escala logarítmica e pode ser acumulativo ou diferencial.
A pressão deve ser expressa em relação à massa da amostra ou ao volume dela. Mas como relacionar a curva característica com a curva de distribuição de tamanho dos poros? Do ponto de vista físico, é possível fazer uma analogia entre a intrusão de mercúrio e o que acontece com a entrada de ar no solo durante a secagem. Nesse caso, o ar é o líquido não molhante. Portanto, o volume de poros não intrudido pelo mercúrio pode ser interpretado como a quantidade de água ou o grau de saturação que corresponde a uma sucção mátrica equivalente à pressão de intrusão do mercúrio. Evidentemente, essa curva está relacionada com a curva de distribuição do tamanho dos poros. Mas será que é possível obter a curva de distribuição do tamanho dos poros a partir da curva de retenção? Bom, a curva de retenção geralmente é expressa com o teor de umidade em relação com a sucção mátrica. E no gráfico geral do ensaio de porosimetria, no eixo das ordenadas aparece o volume injetado em relação com a massa ou com o volume total. Uma relação similar pode se encontrar expressando a porosidade como a soma entre as relações das fases ar e água com o volume total. Isso equivale a somar o teor de umidade com a relação entre o volume de ar com o volume total, de modo que essa relação pode ser expressa diminuindo o teor de umidade da porosidade. Dessa forma, para determinar o diâmetro dos poros, poderia-se utilizar a própria equação de Washburn, mas substituindo a pressão pela sucção mátrica, correspondente a cada teor de umidade. Como nesse caso o ar é o líquido não molhante, é possível calcular em cada ponto o diâmetro do poro que permite a entrada do ar para um valor de sucção, substituindo na equação os parâmetros correspondentes ao ar. No entanto, deve-se levar em conta que alguns solos são mais suscetíveis a se deformar do que outros, e que durante o processo de entrada de ar, com o consequente aumento da sucção mátrica, eles podem se encolher. De modo que a distribuição de tamanhos dos poros que se gera a partir de uma curva de retenção é diferente da que se gera na porosimetria de intrusão de mercúrio. Isso foi estudado por Sims e Janfo, e os autores observaram que a distribuição de poros obtida a partir da curva de retenção com um solo submetido a diferentes processos de secagens é bastante diferente da curva obtida pelo ensaio de porosimetria. É importante ressaltar que esse fenômeno é típico dos solos suscetíveis a cambio de volume em presença de água, e não acontece em amostras de rocha, mole ou outros materiais que não sofrem diminuição de volume durante a secagem. Mas como relacionar a curva de distribuição de tamanho dos poros com a permeabilidade não saturada? De forma geral, a lei de Darcy é considerada válida para o caso dos solos não saturados, mas o coeficiente de permeabilidade K é considerado unicamente em relação à fase líquida. Fisicamente, ele é uma medida da capacidade da água para fluir dentro da rede de poros e varia dependendo da quantidade de água disponível. Portanto, o coeficiente de permeabilidade tem que ser expresso como uma função da quantidade de água dentro do solo. Segundo Fredlund, o coeficiente de permeabilidade é uma função de 2 de 3 relações de massa ou volume, relação o grau de saturação, o índice de vazio e o teor de umidade volumétrico. No entanto, alguns autores afirmam que a variação do índice de vazio durante a secagem ou molhagem do solo é pequena, portanto, o efeito dessa variável é secundário. Como resultado, a permeabilidade geralmente é expressa como uma função da saturação ou do teor de umidade volumétrico. Dessa forma, existem vários modelos que visam estimar o valor do coeficiente de permeabilidade usando a curva de grau de saturação em relação à sucção mátrica ou teor de umidade volumétrico em relação à sucção mátrica. Começando por Marshall, em 1958, até Fredlund, em 1994. Em todos eles, a distribuição do tamanho dos poros constitui a base para a estimação do coeficiente de permeabilidade, mas eles estão baseados na hipótese de que a distribuição do tamanho dos poros não varia durante a saturação ou secagem, e também não leva em conta a conectividade dos poros.
eles têm demonstrado bons resultados, geralmente em materiais granulares. Em solos argilosos, a função de permeabilidade varia um pouco mais e ela tem a ver com o tamanho dos poros, que variam com o ciclo de secagem e umedecimento, com a forma dos canais dos poros, com a tortuosidade, com interações físico-químicas entre as partículas e a água, e inclusive com a direção do fluxo. É claro que é muito difícil levar em conta todas essas variáveis num modelo. Em 2005, Sims e Jiangfu publicaram um modelo para estimar a permeabilidade não saturada em argilas compactadas, a vantagem desse modelo é que incorpora a variação do tamanho dos poros. O modelo utiliza uma malha em duas dimensões, onde os nós representam os poros, e eles utilizam a distribuição do tamanho dos poros obtida pela porosimetria para gerar a malha inicial, e implementaram um algoritmo para simular a variação do volume dos poros, acoplado com as funções de carregamento e sucção que geram cambio de volume. Com isso, conseguem estimar a curva de retenção, a condutividade hidráulica não saturada, a evolução da distribuição do tamanho dos poros durante o processo de secagem e a relação entre a sucção e a variação do volume em argilas. Para concluir, vale a pena ressaltar que tanto a distribuição do tamanho dos poros obtida pela porosimetria, quanto a curva característica não são a distribuição do tamanho dos poros reais, devido às limitações que foram mencionadas. Mas elas oferecem uma boa informação qualitativa da distribuição dos poros, que, se for adequadamente processada, pode ser utilizada para estimar as propriedades hidráulicas do solo. Os modelos para estimar a função de permeabilidade não saturada, quando utilizados em solos argilosos, devem levar em conta que a distribuição do tamanho dos poros pode mudar com a variação da umidade, e, portanto, a distribuição obtida por meio da porosimetria apenas pode ser utilizada como condição inicial. Essa é uma amostra da bibliografia utilizada e agradeço sua atenção.